Sucessão de herança, sucessão patrimonial, em qualquer condição onde você perca, o patriarca ou a matriarca da família e tenha que fazer as divisões. A gente está recebendo aqui o Leonardo Mas, ele é especialista em soluções patrimoniais. Agora ele faz um alerta importante, hein? Sucessão patrimonial sem planejamento, ela pode subtrair rapidamente do que foi a herança 20% só com tributação e outros custos que venham em seguida. Quando você faz esse alerta, Leonardo, é porque já está levando em conta aqui, inclusive, custos com advogados, mas principalmente o imposto que é atribuído a essa transferência desse patrimônio. Isso é inevitável, né? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia aos ouvintes da Mix. Exatamente, Marcos. Veja que o custo ordinário de um planejamento de sucessão já supera aí tranquilamente os 15%. Isso envolve o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação, envolve honorários advocatícios, como você colocou, envolve custos cartoriais, abertura de inventário, escritura, registro público. Agora, explica pra gente de onde vem essa perda no processo todo ali de sucessão. Perfeito, Thaís. E veja que por mais que todos saibamos da necessidade de acumular patrimônio para se ter uma segurança financeira no futuro, um planejamento de aposentadoria ali planejado, poucas famílias ainda se organizam de forma antecipada para esse evento, um evento certo, no momento da ausência ali do patriarca ou da matriarca, como colocou Marcos. Nós já sabemos então que esse custo varia entre 15% e 20%. Agora, a falta de liquidez para o custeio dessas despesas geralmente acarreta a incidência de multas fiscais. É exemplo de uma multa que pode chegar a 20% pelo atraso no requerimento na abertura do inventário. E uma outra multa de 0,33% ao dia, que também chega a 20%, a multa moratória, pelo atraso no recolhimento do tributo. Então percebam que só aqui nós temos duas multas que chegam a 20% cada uma sobre o imposto. Disso. E não tem como escapar disso. O que se precisa fazer então? Se planejar de forma antecipada, através da utilização dos instrumentos corretos, provisionar essa liquidez para o custeio dessas despesas sucessórias no planejamento financeiro, no planejamento patrimonial da família. Agora, é claro que a gente está falando de uma situação que, analisando friamente, os números e o planejamento apontam um caminho. Mas aí a gente tem lá uma família, talvez, com 5 irmãos. E tem algumas decisões que elas passam pela, a venda de algum imóvel, passa pelo sim de todos, para que isso venha a ocorrer. E aí, digamos que não ocorra de forma tão bem sucedida, 1 ou 2 digam não, o patrimônio fica travado, você paga um imposto sobre algo que não está sendo movimentado e essa falta de acordo pode protelar ainda mais essa solução. De fato, Marcos. Agora, geralmente essas discordâncias, a falta de anuência, ela ocorre após a ausência. O patriarca ou a matriarca já não estão mais presentes, não conseguem ali mais impor e direcionar essa organização. Quando isso é feito antecipadamente, há um processo de governança familiar, todos se sentam ao redor da mesa e pai, mãe, patriarca e matriarca ali colocam as suas condições, suas vontades. Isso geralmente é fadado a dar certo, porque os herdeiros, os filhos, eles têm que consentir com o que está sendo posto. Posteriormente à ausência, não tendo esse arranjo, aí é que os problemas decorrem, porque um pode discordar do outro. E não havendo essa concordância de todas as partes, o inventário já deixa de ser extrajudicial, que se resolve em cartório, com custo menor, passa a ter que ser judicial, inclusive com a incidência de custas processuais, majorando ainda mais os custos de inventário. Essa reunião que você falou, onde planejadamente sentaríamos à mesa e chegaríamos a uma conclusão ali do que seria o destino do patrimônio, ainda com os geradores dele em vida. Tem que ter a presença de um advogado? Via de regra, nesse momento de organização, se utiliza ali a participação de um advogado. Eu sou especializado nessa área, que é planejamento patrimonial, direito de família, direito das sucessões, mas há consultores patrimoniais no mercado, escritórios especializados em planejamento patrimonial que vão direcionar esse trabalho junto às famílias, mas o advogado especializado ali em sucessões é indispensável para essa organização.
Sem dúvida, uma peça ali importante para coordenar, especialmente as discordâncias. Agora, Leonardo, em que momento da vida esse planejamento patrimonial deve começar? O mais comum é acontecer isso, né? Tem a perda do patriarca, da matriarca, e aí é que todos se sentam à mesa para tentar resolver o que precisa ser resolvido. Mas quando se fala em planejamento, tem uma idade ideal ou um valor mínimo de patrimônio para iniciar esse planejamento? Ótima pergunta, Thaís. É muito comum que no dia a dia nosso ali de escritório, nós sejamos procurados por pessoas com um pouco mais de idade, para quem essa temática já se torna mais importante, mais urgente. Mas nós dizemos que a partir do momento que a gente começa a acumular patrimônio, esse é o momento ideal de a gente começar a organizar também ali a sucessão e essa provisão de liquidez. Porque nesse momento é mais barato, é mais simples através da utilização de instrumentos previdenciários, por exemplo. Se eu começo a acumular um patrimônio ali por volta dos 25, 30 anos de idade, eu posso, através desses instrumentos previdenciários, previdência privada, seguro-vida, começar também a acumular essa liquidez com característica de acumulação, inclusive podendo ser utilizado em vida para projetos financeiros, enfim, mas já acumulando proporcionalmente ao patrimônio. À medida que o patrimônio vai crescendo, eu vou tendo essa provisão também proporcionalmente às necessidades ali, né, de custeio dessas despesas acessórias. E contratando isso com uma idade menor, com risco baixo por conta da idade, eu tenho um custo, uma precificação desse capital segurado, em se tratando de seguro muito menor. Em se tratando de previdência privada, eu tenho a possibilidade ali de me beneficiar dos juros compostos por um tempo maior também e acumular um patrimônio mais expressivo. Agora, Leonardo, empresas que têm sócios e naturalmente ela pode ter começado com um deles, que seja esse lá, que esteja mais próximo da finitude e naturalmente ele tenha lá uma participação acionária um pouco maior, mas ao mesmo tempo ele deve essa satisfação aos demais sócios. Digamos que ele deu o primeiro passo. Tem que ter representação também dos outros sócios acompanhando isso? Ou quando ele dá o primeiro passo, ele observa só a parte dele em relação à família? Ou quando fala de empresa, tem que envolver também os outros sócios? É importante que todos os sócios estejam envolvidos nesse planejamento. Marcos, o artigo 1028 do Código Civil prevê a liquidação das cotas sociais em razão do falecimento de um dos sócios. Então perceba que esse dispositivo ele prevê que a sociedade será liquidada ou haverá substituição do sócio falecido pelos herdeiros desse sócio, que via de regra não é, desejado pelos demais sócios, ou haverá liquidação das cotas do capital social do sócio falecido em benefício da família. Então, esse planejamento também é importante porque, via de regra, a falta do planejamento vai afetar o fluxo de caixa, a liquidez, patrimonial dessa empresa. Muitas vezes esse recurso acaba tendo que sair do patrimônio empresarial, do patrimônio dos sócios remanescentes, e muitas vezes também a família do sócio falecido acaba ficando ali numa situação financeira desafiadora, o que dificulta até a manutenção do padrão de vida. Então é isso, a gente toca num assunto que é bastante sensível, mas é importante reforçar que planejar o futuro é um ato de organização e, além disso, é um gesto de cuidado com a família, Com um bom planejamento patrimonial é possível evitar perdas, é possível preservar o legado, garantir tranquilidade para os que ficaram. Então, eu tenho certeza que a gente vai voltar a abordar esse tema, Leonardo. Obrigada pela sua presença. Agradeço, a gente deixa um espaço para uma última orientação, uma última mensagem. Está com você. Perfeito. Então, além da redução dos custos, além dessa segurança jurídica tão importante da eficiência fiscal, costumo dizer muito na linha do que você acabou de falar, esse planejamento é aquele eu te amo que você diz postumamente. É a preocupação com as pessoas mais importantes e que você mais quer ver prosperar na sua vida. E por isso é tão importante a gente tocar nesse tema que é sensível, sim, é delicado, gera algum desconforto, mas é imprescindível que a gente aborde isso o quanto antes. Pois é importante, são as regras aí, claro, e você fazendo isso de forma antecipada sofre menos e resolve o problema com mais tranquilidade. 6h40, vamos para um rápido intervalo, mensagem é sua, Thaís. É isso.